Segunda parte, senhores, bloco 2.5, defeitos do negócio jurídico. Quando eu falo dos defeitos do negócio, eu estou falando acerca dos seus vícios. Vem aqui comigo na tela. Os defeitos ou vícios do negócio se subdividem em vícios de consentimento, também chamados de vícios de vontade. Eu tenho aqui erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, e vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Então, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Você de pronto já verifica aí que a simulação está grafada em vermelho, né? Deve ter motivo para eu ter me dado ao trabalho aqui de colocá-la em vermelho. Na verdade, temos dois motivos, duas razões para a simulação estar grafada em vermelho. A primeira razão é que a simulação é a única hipótese aqui, neste nosso esquema, que gera nulidade absoluta. Porque todos os demais defeitos do negócio geram nulidade relativa. Então, todos os defeitos do negócio geram nulidade relativa, à exceção da simulação, que gera nulidade absoluta. Está aí uma primeira notícia importante, um primeiro motivo importante da simulação estar grafada em vermelho. Além disso, há um segundo motivo, uma segunda razão relevante para a simulação estar grafada em vermelho. Na doutrina, há uma interessante e importante discussão, um interessante e importante debate, se a simulação, ela efetivamente ainda deveria ser considerada como um vício, como um defeito do negócio. Muitos autores entendem que, como a simulação gera nulidade absoluta, ela não deveria mais ingressar aqui no rol dos defeitos do negócio. Muita gente boa entende isso. E aí trata a simulação de forma apartada, como causa de nulidade absoluta apenas. Já outros autores advogam a tese de que esta simulação, apesar de gerar nulidade absoluta, ainda é um defeito do negócio. Então perceba que há uma certa divergência pelo fato da simulação hoje gerar nulidade absoluta, se ela deveria ou não ingressar o rol dos defeitos do negócio. Há uma certa divergência em relação a este tema. Eu advogo a tese, olhei na tela, de que a simulação ainda é um defeito, ainda é um vício social. Um vício social que gera nulidade absoluta, tá? Mas se você consultar, por exemplo, a Maria Helena Diniz, ela defende a ideia de que a simulação não mais é vício social. Então aí vai ter variação a depender do autor que você consulte. O fato é que, apesar desta aparente divergência, aparente contradição, o fato é que, eu dizia, as provas não costumam questionar se a simulação é ou não é vício social. Lhe confesso, nunca vi uma questão de prova que peça ao candidato para responder se o enquadramento da simulação hoje é ou não é como vício social. Nunca vi uma questão de prova neste sentido. As provas, elas costumam sim perguntar o que é a simulação e quais são as consequências desta simulação. Pronto. E isso a gente vai abordar aqui. O nosso intento agora, o nosso objetivo, olha aí na sua tela,
é analisar vício por vício, defeito por defeito. Eu vou começar aqui pelos vícios de consentimento, tá? E vou iniciar pelo erro. Erro, que também é chamado de ignorância. Então, vou começar pelo erro e ignorância. O que é o erro? O que é a ignorância? O erro ou a ignorância é uma equivocada percepção da realidade. Então, o erro, a ignorância, é uma equivocada percepção da realidade. O erro você comete sozinho. Ninguém lhe ajuda a errar. Ninguém lhe ajuda a errar. Você se equivoca sozinho. Você erra sozinho. Exemplo, compro um quadro de Da Vinci achando que é de Michelangelo. Eu errei. Ninguém me disse que aquele quadro era de Michelangelo. Não, eu olhei para o quadro de Da Vinci e falei, putz, quadro de Michelangelo, comprei. Errei. Eu errei. Como me disse um aluno outro dia, eu viajei na maionese. Isso. Pronto. Né? Errei. Comprei um gato achando que era uma lebre. Comprei gato por lebre. Comprei, sei lá, um lactopurga achando que era uma magnésia bisurada. Cheguei a uma farmácia com dor de estômago. Fui lá na prateleira. Ninguém me ajudou. Cheguei lá na prateleira. Vi um lactopurga. Falei, esse negócio deve ser bom para dor de estômago. Peguei. Peguei um laxante, quando devia ter pego um antiácido. Errei. Eu erro sozinho. Ninguém me ajuda a errar. Eu erro sozinho, ninguém me ajuda a errar. E eu tenho então um equívoco acerca aí de um fato relevante, determinante do negócio. Este erro, diz o artigo 138, este erro, ele apenas vai ocasionar anulação do negócio se for um erro substancial. Erro substancial, que a sua prova pode chamar também de principal ou de causa determinante do negócio. Erro principal, substancial, causa determinante do negócio. Então, apenas este erro principal, substancial, este erro que é a causa determinante do negócio, eu dizia, é que é capaz de invalidar o negócio. Tá bom, professor, mas o que é um erro substancial? É aquele erro que foi o fato gerador do negócio. É o fato gerador. Eu só comprei o quadro porque eu achei que era de Michelangelo. Se fosse de Da Vinci, eu não tinha comprado. Pronto. É aquele erro, eu dizia, que é o fato gerador do negócio. Erro este, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Então, erro este que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face aí das circunstâncias do negócio. Beleza. É o nosso erro principal. É a causa determinante do negócio. Mas perceba, além de principal, é possível que você verifique na prática um erro acessório. Um erro acessório que também é chamado de acidental ou secundário. Um erro acessório, acidental ou secundário. E este erro acessório, acidental ou secundário é aquele relativo à indicação da pessoa ou da coisa, mas que pelo contexto, pelas circunstâncias, é possível identificarmos a coisa ou pessoa cogitada. Este erro acidental, este erro acessório, ele não tem nenhuma consequência para o direito. Ele não possui consequência para o direito. Eu vou lhe dar exemplos aqui, um de erro principal e outro de erro acessório, exemplos próximos, fazendo a exata distinção de um para o outro, para que fique bem claro para você em casa. Imagine que eu chego aqui hoje e falo, Raíssa, irei lhe doar a minha coleção de sinopses para concursos públicos da editora Juspódio, porque você, Raíssa, é funcionária do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Ponto. Se Raíssa não for funcionária do SERS, este erro é principal. Porque eu só doei a coleção para a Raíssa porque ela era o quê? Funcionária do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Foi o fato gerador. Foi a causa determinante do negócio. Vai invalidar todo o negócio. O negócio será anulado. Olha o segundo exemplo. Raíssa lhe dou
uma coleção da minha sinopse para concursos públicos da editora Juspódio. Porque você, Raíssa, é brasileira, solteira, soteropolitana, portadora de RG tal, CPF tal, residente domiciliada na rua tal, jornalista e funcionária do SERS. Ponto. Se neste segundo exemplo, neste segundo caso, Raíssa não for funcionária do SERS, pouco importa. Pouco importa. Pouco importa porque ser funcionária do SERS é apenas uma das qualificadoras de Raíssa. Só que eu qualifiquei Raíssa tão bem, que esta qualificadora não vai fazer falta. Eu dei RG, dei CPF, dei endereço, não é verdade? É como se na qualificação de Raíssa eu colocasse lá que a Raíssa é solteira e na verdade ela é casada. Então pouco importa. Porque tem lá RG, CPF, endereço, formação. Pelo contexto e pela circunstância, eu consigo identificá-la. Pronto. O erro acessório, o erro acidental, o erro secundário não terá consequências para o direito civil. O Código Civil, por razões de ordem lógica, então, aprofunda o estudo sobre o erro principal. Ele aprofunda o estudo sobre o erro principal, o Código Civil. E trabalha aí no artigo 139 com as modalidades de erros principais. Vem comigo na tela. O artigo 139, então, trabalhando aí com as modalidades de erros principais, trabalha com o erro em negócio, que é o erro sobre o negócio, que é a primeira hipótese. Erro em negócio ou sobre o negócio. No erro em negócio, ou no erro sobre o negócio, você se equivoca sobre a modalidade do negócio jurídico pactuado. Você se equivoca sobre a modalidade do negócio jurídico pactuado. Exemplo. Você imagina que está fazendo um empréstimo, que é gratuito, mas está fazendo uma locação, que é onerosa. Houve um erro sobre o negócio. Você imagina que está fazendo uma compra e venda. Na compra e venda você troca uma coisa por dinheiro, preço, mas na verdade você faz uma troca ou permuta. Você está trocando uma coisa por outra e não era o que você queria. É um erro sobre o negócio. Você se equivoca sobre a modalidade de negócio jurídico pactuado. Ok. Segunda hipótese, erro incorpore, que é o erro sobre o objeto. Este erro sobre o objeto pode dizer respeito tanto à qualidade como à quantidade. Sobre a qualidade, eu lhe dei exemplos, né? Você compra um quadro de Da Vinci achando que é de Michelangelo, você compra gato por lebre, ou no exemplo mais didático de todos, você compra um lactopurga achando que a magnésia é besurada. Você se equivoca sobre a qualidade, mas você também poderia se equivocar sobre a quantidade. Você compra uma caixa de medicamentos imaginando que vem 50 comprimidos, quando na verdade, essa caixa só vem 25 comprimidos. Ninguém lhe disse que viria 50. Ninguém lhe prometeu 50. Você se equivocou. Na sua cabeça vinham 50. Você errou sobre a quantidade. O erro pode ser ainda sobre a pessoa. Erro em persona. Sobre a pessoa, que é aquele relacionado à identificação ou qualidades essenciais da pessoa. Então, aquele relacionado à identificação é aquele relacionado a qualidades essenciais da pessoa. É o erro sobre a pessoa. Você imagina que está contratando a mim, Luciano Figueiredo, mas contrata, na verdade, meu irmão, Roberto Figueiredo. Você erra sobre a pessoa. Você erra sobre a identidade, sobre qualidades essenciais da pessoa. Ou erro de direito. O erro de direito, que é chamado de erro in iuris. O erro de direito não é, repito, não é recusa à aplicação da lei. Não. Não é recusa à aplicação da lei, mas sim equívoco sobre o seu alcance. Então não é recusa à aplicação da lei, eu dizia, mas sim equívoco sobre o seu alcance. Claro.
Vou lhe dar um exemplo. Esse exemplo é clássico de prova. Imagine você que comprei um terreno. Comprei um terreno. Objetivando neste terreno, loteá-lo ou edificá-lo para venda. Eu comprei um terreno. Objetivando neste terreno, edificá-lo ou loteá-lo para venda. Beleza. Fiz aí a compra do terreno. Eu sei que na minha cidade há áreas nas quais não é possível edificar ou lotear. Eu tenho ciência disso. Eu sei disso. Tenho notícias sobre isso. Todavia, o que eu não sabia é que este terreno está em uma área impassível de ser loteada ou edificada. Não sabia disso. Eu cometi um erro de direito. Eu não estou aqui recusando a aplicação da lei. Eu não estou dizendo aqui, vou comprar um terreno em uma área que não é passível de ser loteado ou edificado e vou lotear e edificar mesmo assim. Não. Eu não estou recusando a aplicação da lei. Eu não estou arguindo desconhecimento da norma. Eu sei que tem uma lei no meu município que regula áreas impassíveis de ser loteadas ou edificadas. Todavia, eu errei sobre o direito, sobre o alcance da norma, sobre o fato desta norma se aplicar nesta área. Eu dizia, um erro de direito. É um erro de direito. Acompanharam aí, gente? Beleza? Este erro de direito será passível de anular o negócio. Pois bem, a partir de agora, eu puxo aí 4 observações importantes, relevantes, acerca do tema erro. A primeira observação é o falso motivo, artigo 140. O falso motivo, ele apenas viciará o negócio se tiver expresso como sua causa determinante. Então, para que um falso motivo, eu dizia, ele vicie o negócio, gere anulação do negócio, ele haverá de estar expresso como sua causa, como sua razão determinante. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que eu comprei uma farmácia e paguei muito caro por esta farmácia. Você me pergunta, professor, o senhor pagou muito caro pela farmácia porque o imóvel é muito valioso? Eu lhe digo, não. O senhor pagou muito caro pela farmácia porque o estoque da farmácia estava lotado de medicamentos? Eu lhe digo, não. Pagou muito caro por quê? Porque eu acreditava que a clientela daquela farmácia era um negócio assim espetacular. Que a farmácia venderia ali em média 30 mil medicamentos por mês. Negócio absurdo. Comprei e paguei caro pela farmácia e coloquei este motivo expresso no meu contrato. Passa um ano, não há nenhuma crise econômica, não há nenhum advento de concorrência e eu só consigo vender 1000 medicamentos por mês. Houve um falso motivo, que como está expresso no negócio como sua causa determinante, poderá levar à sua anulação. Segunda observação importante, artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Pronto. Vamos a um exemplo bem didático. Você sabia que no Brasil é possível que você se faça representar no seu casamento através de um procurador? É. Vai que no dia do seu casamento você tem alguma coisa mais importante para fazer. Nunca se sabe. Né? A vida é muito corrida. Né? Sei. Final do Campeonato Brasileiro, rodada de pôquer com os amigos, né? Não sei, enfim. Né? Brincadeiras à parte, vez por outra, eu vejo por aí um casamento em que há uma representação através de procuração. Pô, professor, o cara não vai no próprio casamento? É, acontece. Cidadão está morando fora do país, a trabalho, quer levar a mulher para lá, só que ela só consegue o visto se for casada com ele. Aí ele não quer pegar um avião, vir até Salvador casar, para depois voltar para lá o custo disso de passagem. E aí ele outorga uma procuração, que é uma procuração específica, tá? A lei lá em direito de família exige uma série de requisitos, lógico. Ele outorga uma procuração para que alguém o represente no ato do seu casamento.
Para não ter que fazer esse trânsito. É um casamento pro forma, né? Depois, quando ele voltar ao Brasil, ele vai fazer aquele casamento pomposo, chamar todo mundo, banda, etc. Enfim. Casamento meramente pro forma. Acontece. Imagine você que na antevéspera do meu casamento, eu desisto de... Desisto. É o que o povo em penal chama de arrependimento eficaz. Desistir. Desistir de me casar, não quero mais, mas não tenho cara de chegar lá e dizer para minha futura ex-mulher, né, se é que eu posso chamá-la assim, que eu não quero mais me casar com ela. Aí o que é que eu faço? Outorgo uma procuração para o meu melhor amigo. E falo, querido, você vai lá no meu casamento, vai virar para minha noiva, que não vai ser minha esposa, e vai dizer que eu não quero mais me casar com ela. Se ela não fala, deixa comigo. No dia e hora marcado, ele chega lá, entra, tapete vermelho, a mulher toda de branco, todo mundo lá, ele olha para um lado, olha para o outro e fala, o coelho que vai dizer que não aqui. Tá tudo certo, o Luciano vai casar sim, deixa comigo. Mais fácil resolver lá do que cá, né? Então tá tudo certo. E diz que sim. Houve uma transmissão equivocada da vontade. Eu falei para ele dizer que não, e ele disse que sim. Então houve uma transmissão equivocada da vontade. Esta transmissão equivocada da vontade levará à anulação deste ato do casamento. Ainda nas observações, erro de cálculo. O erro de cálculo, gente, é um erro meramente material. Se ele é material, ele vai gerar tão somente uma retificação. Então, erro de cálculo, eu dizia, é um erro meramente material, vai gerar tão somente a retificação lá da declaração de vontade, tá? A quarta e última observação é o artigo 144, vai aí no seu vadimeco, abre aí o artigo 144. Você lembre-se que você está diante aqui de um fato, o erro, que gera anulação do ato, né? E se o erro gera anulação do ato, nada impede que o negócio seja convalidado. Então é plenamente possível, plenamente viável, que esse negócio ele seja convalidado. Está lá, no artigo 144 do nosso Código Civil. Se o cidadão se propuser a executar o contrato sanando o erro, o contrato se manterá. Imagine você que eu compro um quadro de Da Vinci achando que é de Michelangelo. E aí chega em casa e falo, putz, é de Da Vinci, eu queria de Michelangelo. Volto na loja e falo, querido, me passei. Olhei para esse aqui, achei que era Michelangelo, é Da Vinci. O vendedor vira para mim e fala, não tem problema, você quer comprar aquele de Michelangelo? Beleza, me devolve do Da Vinci aí. Dá a diferença de preço, vamos ajustar aqui, você leva o do Michelangelo. Acabou. O negócio está o quê? Mantido. Porque o negócio anulável, ele pode ser convalidado. Vencido o erro, avanço ao dolo. O que é o dolo? O dolo é o induzimento malicioso para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Este é o dolo. Induzimento malicioso para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Este, eu dizia, é o nosso dolo. O dolo difere-se do erro, porque o erro você cometeu sozinho. Ninguém lhe ajudou a errar. Você entrou na farmácia sozinho, cheio de si, olhou na prateleira e falou, putz, estou com dor de estômago, lactopurga. E foi embora. Ninguém da farmácia virou pra você e fez, querido, tá com dor de estômago? Pega o lactopurga, é ótimo. Não, ninguém fez isso. O erro você comete sozinho. Você chegou na galeria, olhou pro quadro, Michelangelo. Levou pra casa. Chegou em casa, quando olhou, vixe, é de Da Vinci. Ninguém lhe disse, ó, que quadro lindo de Michelangelo. Você errou sozinho. No dolo, alguém vem lá no seu ouvidinho, ó, e lhe induz. Lhe induz para que você maliciosamente pratique um ato contra a sua vontade. Este é o dolo. O dolo, assim como o erro, artigo 145, o dolo, assim como o erro, diz o artigo 145, apenas gerará anulação do negócio se for principal. Então, o dolo, assim como o erro, apenas gerará anulação do negócio se for principal. Principal. A causa determinante do negócio, né? Se for principal, se for a causa determinante do negócio, a razão de existir.
Até aí tá tranquilo. Então você já pode carregar consigo para a prova. Olha lá que legal. Tanto o erro quanto o dolo só geram a anulação do ato se forem principais. Ok? Cuidado agora. Erro acessório, você viu comigo há pouco, não tem consequência para o direito. Não tem nenhuma consequência para o direito. E o dolo acessório tem. Artigo 146 do Código Civil. O dolo acessório, também chamado de acidental, este gerará pedido de perdas e danos. Então, fica ligado no segundo paralelo. Erro acessório, sem consequência para o direito. Dolo acessório, perdas e danos. Pronto. Então, tanto o erro quanto o dolo apenas anularão o negócio se forem principais. Todavia, enquanto o erro acessório não tem consequência para o direito, o dolo acessório gerará perdas e danos. O Código Civil, a partir de então, começa a trabalhar com modalidades de dolo. Espécies de dolo. Começa aqui com o dolo negativo. O dolo negativo que você pode chamar também de dolo por omissão. Dolo negativo ou dolo por omissão está no artigo 147 e é o silêncio intencional. Silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado. Silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade, eu dizia, que a outra parte haja ignorado. É o dolo negativo ou dolo por omissão. O clássico exemplo diz respeito ao contrato de seguro de saúde. Imagina que eu vou fazer um seguro de saúde. Você vai fazer um seguro de saúde, você recebe um documento que se chama de DPS, Declaração Prévia do Segurado. E nesse documento há uma série de perguntas feitas a você, futuro segurado. Dentre elas, pergunta-se: o futuro segurado é portador de doença pré-existente? Em caso positivo, qual e há quanto tempo? É uma clássica pergunta de DPS. Você é cardiopata. Aí você olha para aquilo ali e fala: putz, se eu colocar que eu não sou cardiopata, eu estarei mentindo. Se eu colocar que eu sou cardiopata, o preço do seguro vai subir. Eu vou deixar esse negócio em branco. Se você deixar em branco, é um dolo negativo ou por omissão. Você está silenciando sobre algo essencial àquela figura contratual para induzir a outra parte a praticar um ato contra a sua própria vontade. Vamos seguindo? Terceira modalidade de dolo. Próxima, modalidade de dolo. É o dolo de terceiro, que na verdade você pode chamar aí de dolo decorrente da conduta de terceiro. Artigo 148. É o dolo decorrente da conduta de um terceiro. É possível que um terceiro estranho ao negócio, perpetre a conduta dolosa, tenha a conduta dolosa. Vem comigo no exemplo. Imagine que eu, Luciano, estou tentando vender o meu carro a Raíssa. Eu, Luciano, estou tentando vender o meu carro a Raíssa. Só que o meu carro, amigo, está acabado. Já foi batido várias vezes, teve vários donos, tá? Já deu uma série de problemas, mas obviamente que eu estou violando o dever de informação, lembra? Dever de informação anexo a todo contrato. E estou induzindo Raíssa maliciosamente a comprar este carro de todo jeito. Raíssa, quer comprar um carro, querida? Meu carro, ótimo. Único dono, nunca foi batido, nunca deu problema. Estou com a conduta dolosa em relação a Raíssa. Mas a Raíssa também na dúvida, reticente. Eu peço então a Caio, um terceiro, que ele faça o induzimento. Eu peço então a Caio, um terceiro, que ele vá lá e induza a Raíssa. Caio encontra a Raíssa e fala: Raíssa, quer comprar um carro, é? Ô Raíssa, o carro de Luciano é a melhor opção de mercado. Único dono, nunca foi batido, nunca deu problema. Você está diante de um dolo decorrente da conduta de terceiro. A pergunta então que fica é a seguinte: o que fazer?
Como proceder? E sobre isso, conversaríamos no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.